O pobre morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. Mais uma parábola contada por Jesus para nós. Nela encontramos um rico sem nome. Curioso perceber que em outra história, um jovem rico também não tinha nome. Esse homem de hoje da parábola é a imagem daqueles que usam de modo errado a riqueza, usam de modo errado o patrimônio que possui. Usa de modo egoísta, apenas para o seu luxo e satisfação. Esse homem rico sem nome é a imagem das pessoas que se ocupam tanto com elas mesmas, que são incapazes de perceber, de enxergar pessoas à sua volta que precisam de ajuda, de cuidado. São indiferentes com aqueles que sofrem. Do outro lado, temos um pobre. E esse pobre tem nome. E o nome dele é Lázaro. E não à toa esse pobre tem nome. Lázaro significa Deus o ajuda. Ele não tem segurança humana. Não tem trabalho, não tem uma família que o sustente, não tem em que confiar a não ser em Deus. É aquele que, esquecido por todos, é cuidado por Deus. Ouvimos nas bem-aventuranças no Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículo 20: Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. A lógica é invertida no pós-morte. O pobre agora é acolhido por Deus para uma eternidade feliz, e o rico, egoísta, experimenta um sofrimento intenso. O nosso destino eterno está condicionado por nossas atitudes. Nossas atitudes definirão o nosso destino. O caminho para o céu, o caminho para uma eternidade feliz, sem dúvida alguma, é o amor concreto a Deus e o amor concreto aos irmãos. Poderíamos, na homilia de hoje, focar na figura do pobre e refletir sobre como somos chamados a suportarmos com paciência e esperança as dificuldades da vida. Porque todos experimentamos e experimentaremos dificuldades. Quantas situações difíceis nós já não experimentamos? Quantas outras ainda iremos experimentar? Aqui poderia ser um caminho de reflexão, até porque o Papa São João Paulo II tem um texto muito bonito, chamado O Sentido Cristão do Sofrimento Humano. Então fica a sugestão para quem quiser, de alguma forma, aprofundar e desenvolver esse tema. São João Paulo II, O Sentido Cristão do Sofrimento Humano. Mas não vai ser esse o nosso caminho. Vamos olhar para esse homem rico, não propriamente por ser rico, como já refletimos também em outras ocasiões, mas por conta da forma como ele lida com aquilo que ele possui. Por conta de viver apenas para os seus bens, para a busca de conforto, para a indiferença e o egoísmo. Por isso nosso olhar se volta para ele. E nas bem-aventuranças, no mesmo Evangelho de Lucas, capítulo 6, lá constam 3 ais, referindo-se aos ricos. Ai de vós ricos, que estáis fartos, saciados, que parece que já alcançaram a sua meta humana, a sua meta de vida.
Ai de vós ricos que agora rides. Ai de vós ricos que agora são exaltados. Advertências das bem-aventuranças para essas pessoas. Papa Bento XVI e o cardeal Raniero Cantalamessa, partindo desse texto, tem várias reflexões de cunho social, colocando em evidência a doutrina social da igreja. Mas ainda quero seguir um outro caminho e quero aproveitar esse texto para trazer presente a doutrina sobre o fim último da vida humana, sobre as coisas últimas de nossa vida, chamado de novíssimos. E quando falamos das coisas últimas da vida humana, falamos de morte, julgamento, céu, inferno e purgatório. E essas realidades estão presentes no texto de hoje. Essa é uma temática que aparece muito nos textos bíblicos, do início de novembro ao início de dezembro. Mas não quero perder a oportunidade desse evangelho de hoje. Primeiro ponto: o rico e o pobre não sabiam quando ia morrer. Se o rico soubesse quando ele iria morrer, será que ele antes da morte não mudaria o seu comportamento? Será que ele não começaria a ter comportamentos diferentes? Pois bem, você e eu também não sabemos o dia de nossa morte. Podemos durar décadas, podemos durar poucos dias, não sabemos quanto tempo temos. Esse é um mistério da vida. Quantas mortes se dão de forma inesperada? Segundo ponto: ambos tiveram destinos eternos diferentes, determinado por um julgamento pós-morte. Então nos ensina a doutrina e a palavra que após morte tem um juízo particular, já com uma sentença. E a sentença é o céu, é o inferno ou o purgatório, dependendo de nossas ações. Mas parece que já não estamos mais ponderando a morte e nem ponderando a eternidade. Nem nós cristãos. Já pouco se fala sobre isso. É preciso ter clareza que temos então 3 possibilidades no pós-morte. Terceiro ponto: o pobre é resiliente com o seu sofrimento, resiliente com a sua fome, resiliente com as dores causadas pelas muitas feridas que ele tinha, narra um texto. Um homem que não murmurava, que não reclamava, que não se revoltava contra Deus. E por isso, quando morre, ele então é acolhido por Deus na eternidade e experimenta paz e felicidade. Nós, quando alguma coisa sai um pouquinho do que nós planejamos, já vem a revolta, a murmuração, a reclamação. Uma dorzinha de cabeça já custa 3 dias de mau humor. Nos falta a resiliência desse homem pobre para lidarmos com a dor, com as dificuldades. O homem rico, egoísta, foi para o inferno. E ele sente a dor e o sofrimento. Nós não temos detalhes de uma doutrina pública revelada sobre o inferno. Temos revelações privadas, imagens de santo, como por exemplo os pastorinhos tiveram a imagem do inferno e então assumiram um comportamento penitencial para poder libertar as almas do inferno, ou para privar as almas, não libertar, mas privar as almas que fossem para o inferno. Já penitência para a conversão das pessoas. Então,
hoje não retomamos esses santos, não retomamos essas imagens, para que ela nos ajude a pensar, para que possamos ter temor diante de nossos pecados, temor diante de nossos erros. Nós estamos naturalizando os nossos erros, como se fossem comuns, como se fosse uma coisa que não precisássemos nos preocupar. Esse homem fala na parábola da dor, do sofrimento, da grande angústia que ele passa no inferno. Quinto ponto, a sentença é irrevogável. Depois da morte vem o julgamento, e você não pode mais mudar a sentença. O tempo que podemos mudar o rumo da vida é agora, é enquanto caminhamos na terra. Agora é o tempo da mudança. Quando morrermos, não teremos mais essa oportunidade. Então, como perdermos tempo diante de tantos pecados que precisam ser vencidos, diante da necessidade de tantas virtudes que precisam ser conquistadas? E nós temos consciência de nossos erros, ou ao menos de boa parte deles temos consciência, e ficamos de braços cruzados diante de nossos próprios erros, querendo justificar o nosso mau comportamento com o mau comportamento de outras pessoas. Cada um responde por si. Se o outro errar, ele vai responder por ele. Se você errar, você vai responder pelos seus erros. Sexto ponto, não há comunicação entre o céu e o inferno, e não há comunicação entre o inferno e a terra. Não há comunicação. Esse homem rico, que não enxergava o pobre à sua porta, faminto e ferido, agora, no sofrimento, ele olha para o alto, uma imagem da parábola, claro, ele olha para o alto e contempla Abraão com Lázaro, e agora ele sabe, agora ele lembra o nome desse homem, esse homem que ele nunca enxergou, agora ele lembra o nome. Pai Abraão, pede a Lázaro para vir refrescar a ponta da minha língua, porque eu estou nesse lugar de tormento. E a resposta de Abraão: quem está aqui não pode ir para aí, e quem está aí não pode vir para cá. Não tem, teve a morte, julgamento, a sentença, e não há comunicação com o inferno. O homem rico, em um ato de desespero, ele então pede a Abraão: permita então que Lázaro vá avisar os meus irmãos, para que eles não venham para cá, para que eles não venham para esse lugar de tormento, de sofrimento. Mas Abraão responde: eles têm Moisés e os profetas, que escute. Eles têm a palavra de Deus para poder escutar. Eles têm a palavra de Deus para poder permitir que a palavra de Deus guie e oriente a vida deles. Ah, mas se um morto ressuscitar, Jesus já ressuscitou. E já avisou para nós, já nos ensinou o caminho para o céu. Até porque se outro morto aparecer para mim, eu não sei nem o que eu faço, prefiro que não venha. Me contento só com a palavra. É preciso ouvir a palavra. Quantas vezes ouvimos Jesus dizer que o dia do Senhor virá como um ladrão, de forma inesperada. Se fosse em São Gonçalo, o povo ia entender essa parábola fácil. Vem como um ladrão. São Gonçalo, o povo já fica preparado à espera de encontrar um vez ou outra.
O dia do Senhor virá desse jeito, de surpresa. Então, não está pré-agendado o dia de nossa morte. É preciso ouvir a palavra, adequar a vida à palavra que nós escutamos. Tem coisas que não dá para deixar para depois. Então, ao morrer, podemos ir para o purgatório, para o céu, para o inferno. Não há comunicação com o inferno, mas o purgatório, nós podemos abreviar o tempo que as pessoas estão no purgatório por meio de nossas orações, por meio de nossas penitências, por meio das indulgências que podemos oferecer, porque o purgatório não é um spa, não é. O nome já não é bonito, purgatório, purificação. Então, um lugar que também se experimenta dor, dificuldade, mas sabendo que é passageiro. E a comunicação existe entre a terra e o céu e a terra. O céu intercede por nós na terra e nós suplicamos a intercessão de quem está no céu. Doutrina de novíssimos. Termino só dando ênfase a alguns pontos que não podemos esquecer. É preciso viver preparado para a morte. Já que nós não sabemos quando será a nossa morte, precisamos estar preparados. E eu já falei isso aqui uma vez, mas aproveito a oportunidade para repetir. Não escondam dos seus familiares quando eles estiverem em situação grave de vida, quando estiverem com a saúde tão fragilizada que os médicos já dizem que podem vir a falecer. Não escondam isso deles. É preciso termos o direito de nos prepararmos para a morte. E quando um familiar pensa, eu não vou contar, não tem por que contar, tem sim, precisa ser preparado para a morte. A morte é momento de tentação, é a última investida do demônio para tirar do céu. Precisamos preparar as pessoas para a morte. Então, você que é idoso e teoricamente na fila está primeiro, né? É a lógica natural da vida, né? Então já fala para os filhos, não esconda de mim, né? Quando estiver chegando a minha hora, porque tem que me preparar. Chama o padre para conversar, para ajudar espiritualmente, para dar os sacramentos, preparar-se para o momento. Não podemos ignorar isso. Um ateu ignora isso, um católico não, um cristão não. Viver preparado para a morte, sobretudo quando estiver pertinho já. É preciso não esquecer que existe vida eterna, então não vamos aproveitar a vida na terra, porque parece que a gente tem que aqui, né, curtir a vida, como se acabasse aqui. Não, curtir a vida é alcançar o céu, é merecer o céu. Então eu vou gastar a minha vida na terra para merecer a eternidade. Eu não vou trocar uma eternidade por 50 anos, 60 anos ou 80 anos. Não podemos esquecer que nossas escolhas e ações definem o nosso destino eterno. Somos responsáveis por nossas escolhas, sabendo que elas vão determinar para onde nós vamos. Não podemos esquecer que esse destino eterno é irreversível. Termino dizendo, vivamos com responsabilidade a vida que recebemos das mãos de Deus. A palavra nos exorta, nos ensina, nos educa, e a partir da palavra somos chamados a termos responsabilidade com a vida que Deus nos deu. Que possamos ser homens e mulheres comprometidos com o céu. Muitas coisas na terra são lícitas,
quero conquistar minha casa própria, meu carro, ainda mais num município que não tem ônibus direito, né? Então, meu carro, né? Ótimo, tudo lícito. Mas nada pode ser desejado com mais intensidade do que a eternidade junto de Deus. Que essa responsabilidade todos nós possamos ter com a vida que recebemos, assim seja.